Fala, minha galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Simão e estou gravando esse vídeo com dicas pontuais para a tua prova da EBSE, tá? Na verdade, isso aqui é um vídeo com dicas bem simples, tá? Só para você preparar a tua base, ou seja, aquele tipo de questão que você não pode nem sonhar errar. Vou explicar de forma bem prática, bem tranquila, tá? Se você gostar, já deixa um like, deixa aquele comentário e vamos sentir essa emoção juntos. Dentro das questões, eu vou também estar tentando passar a teoria para você estar de forma bem tranquila, bem prática, e você aí do outro lado vai anotando. Então, desejo uma ótima aula e vamos aqui pegar a primeira dica, primeira questão aqui. Essa questão, turma, é uma questão que pede aqui o conceito da seguinte ideia. Considere a seguinte proposição. Márcia é uma atleta dedicada, mas nunca chega em primeiro lugar. Nessa proposição, o conectivo lógico é. Primeira coisa que tem que saber, nós temos aí 5 conectivos lógicos. São eles, o conectivo e, conectivo ou, eu tenho também o conectivo ou, tenho o conectivo se, então, e tem também o conectivo se e somente se e somente se. Tenho, dentro do campo da lógica, esses 5 conectivos, tá? Esses são os 5 conectivos lógicos. Tá? De forma bem simples, eu vou resumir aqui para vocês. O E é chamado de conjunção. O E é conjunção. O OU é chamado de disjunção. O OU é chamado de disjunção exclusiva, tá? Disjunção exclusiva. O se, então, é chamado de condicional. E tem o se e somente se, tá? O se e somente se, ele é chamado de bicondicional. Esses são os nossos 5 conectivos lógicos. O que os conectivos lógicos fazem? Eles unem proposições simples, turma. Por exemplo, proposição oro é uma. Outra proposição, durmo bem. Oro, durmo bem. Se eu quero ligar, se eu quero conectar essas proposições, eu tenho que usar um desses conectivos. Por exemplo, oro e durmo bem. Oro ou durmo bem. Por exemplo, ou oro ou durmo bem. Se oro, então durmo bem. Usando se somente se. Oro, se somente se, durmo bem. Notem aí que esses conectivos lógicos, eles fazem o quê? Eles conectam proposições. Eles fazem a ligação entre proposições simples. Aqui, quem está ligando essas proposições? Nessa situação aqui, ó. Márcia uma atleta dedicada. Aqui eu tenho a primeira proposição. Olha a segunda proposição. Márcia, né, nunca chega em primeiro lugar. Quem está conectando elas aqui, ó, é o mais. Aí você pensa, mas professor, o senhor não ensinou mais. O senhor falou do e, falou do ou, se, então, se, somente se, mas o mais o senhor não abordou. Eu te falo verdade. Nós não abordamos aqui o mais. Por quê, turma? O mais, eu preciso que tu anote isso aqui. O mais não é comum aparecer, mas quando aparece, tá? Ele é exatamente um sinônimo do conectivo e. Tá? O mais é um sinônimo do conectivo e. Qualquer conjunção adversativa, tá? Será sinônimo do conectivo e. Como assim, professor? Sinônimo, conjunção adversativa. Quais são aqui as conjunções adversativas? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Mas, contudo, entretanto, etc., né? Todavia, tudo isso aí são conjunções adversativas. Qualquer conjunção adversativa será exemplo, tá? Será um sinônimo do conectivo e. E o conectivo e, ele é o quê? Ele é uma conjunção. Tá? O conectivo e é uma conjunção. Quando vai aqui nas alternativas, como quem está ligando o conectivo lógico é o e.
Quanto vai aqui, ó, nós temos o quê? Disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é o ou. Não é a letra A. B, disjunção inclusiva. Não é. Tá? Então, ó, disjunção inclusiva, quando ele fala de disjunção inclusiva, é o ou, tá? Você pode chamar também de inclusiva, mas é comum só a disjunção. Ele falou da exclusiva, é o ou. Inclusiva é o ou, tá? Não é o ou, é o e. Condicional. Revisando, tá? Condicional é o se então. Conjunção, opa, conjunção é o e, tá? Mas é sinônimo do conectivo e. Nós temos aqui o nosso gabarito D. Para ficar bacana, tudo bem explicadinho, bicondicional é exatamente o que nós conhecemos como se e somente se. O nosso gabarito aí é letra D, conjunção. Então lembra, qualquer conjunção adversativa será um sinônimo do conectivo e. Tá? Entretanto, contudo, todavia, porém, tá? Todos esses são sinônimos do conectivo e. E o nome do conectivo e é o quê? Conjunção. Maravilha? Então, espero que tenha ficado bem explicado. Essa foi aí a nossa dica. Eu convido você à segunda questão. Nossa segunda questão está aqui, ó. Olha o que diz a segunda questão. Das frases abaixo, a única que representa uma proposição. O que é uma proposição? Vamos lá. Proposição. Proposição. Galera, uma proposição vai ser uma oração, ou seja, essa oração, sabe que uma frase tem que ter verbo, só que não é qualquer tipo de oração, tá? Tem que ser do tipo declarativa. Declarativa. E por declaração, eu quero que você anote aí que alguém vai estar afirmando alguma coisa. Eu tenho que afirmar algo. Alguém vai estar afirmando alguma coisa. O terceiro ponto que ela tem que cumprir, ela tem que ter valor lógico. Ela tem que ter valor lógico. E esse valor lógico é sempre o quê? Verdadeiro ou então falso. Verdadeiro ou então falso. Então, lembra aí, proposição é uma oração do tipo declarativa que aceita ser valorada em verdadeiro ou então falso. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou será verdadeiro ou será falso, tá? Mas às vezes, mais importante do que saber o que é uma proposição é você saber também o que não é uma proposição. O que não são proposições. Deixa eu anotar aqui. Para forma bem simples, não é proposição. Não é proposição. Não é proposição, vou colocar aqui, peso. O que é peso, professor? E perguntas. Perguntas não são proposições. Qualquer pergunta não será uma proposição. O E, frases exclamativas. Frases exclamativas não são proposições. Tá? S, sentenças abertas. Sentenças abertas não são proposições. O que, por exemplo, perguntas? Uma pergunta, você percebeu que ao final da frase tem uma interrogação? Não é proposição, tá? Frase exclamativa. Você percebeu que ao final da sentença, ao final da frase tem uma exclamação? Também não é proposição. Sentenças abertas, turma. Sentenças abertas vai ser uma sentença, vai ser uma informação que o sujeito não está bem definido, então você já tem um termo variável. Por exemplo, ele foi à feira. Ele foi à feira. Observem que é uma hora em verbo, né? É uma declaração, ele foi à feira, só que eu não consigo valorar, porque eu não sei quem é ele. Então, expressões que apareçam ele, ela, não serão proposições. Tá? Não serão proposições, serão o quê? Sentenças abertas, tá? Ó, o O é de ordem, tá? Ordens não são proposições. Todo tipo de ordem não é proposição, ou seja, frases do tipo imperativas não serão proposições. Tudo bem? Então, aqui, nossas alternativas, olhando aqui,
e que é uma proposição. O que é uma proposição? Que frio! Opa, isso aqui é uma frase exclamativa. Olha aqui a exclamação. Frases exclamativas não são proposições. Então, não é a letra A. B. Você foi à aula ontem? Opa, pergunta. Perguntas não são proposições. Então, não é a letra B. Carlos é um menino alto. Opa, isso aqui é proposição. Notem, é uma oração em verbo. É uma declaração. Alguém está afirmando que Carlos é um menino alto. Turma, isso aqui possui valor lógico? Possui. Se ele é um menino alto, isso aí é verdadeiro. Se ele não for, isso aí é falso. Ou seja, tem valor lógico. Então, nosso gabarito é a letra C. Show de bola. E qual é o erro da letra D, galera? Ele trabalhou durante todo o evento. Isso aqui não é proposição, é uma sentença aberta. Nota que quem é ele? Eu não sei. Então, isso aqui é uma sentença aberta. E sentenças abertas não são proposições. Observem se ele tivesse dito assim: Juliana trabalhou durante todo o evento. Michel trabalhou durante todo o evento. Seria proposição, porque eu sei de quem eu estou falando. Então apareceu ele, ela. Opa, isso aí não é proposição. Isso aí é uma sentença aberta. Maravilha? Vamos aqui a mais uma questão. Show de bola. Nossa questão diz assim, ó. Avalie as afirmações a seguir a respeito das proposições e de seus valores lógicos. Vamos lá. Uma proposição, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. E é isso que nós vamos fazer a avaliação, tá? Nós vamos avaliar de acordo com essa relação. Primeiro, a frase 2 mais 3 é maior que 7. É uma proposição verdadeira. Vamos ver se é verdadeiro? Olha só, 2 mais 3 é maior que 7. Turma, quanto que é 2 mais 3? 5. 5 é maior do que 7? Não, professor. Mentira. Isso aqui é falso. 5 não é maior do que 7. E ele disse que era o quê? Era verdadeira. Não é verdadeira, não. Isso aqui é falso. 2. A frase Josimar é alto e Cleiton é magro é uma proposição composta. Sim, é uma proposição composta. Sabe por quê? Tem aqui um conectivo lógico. Toda vez que tem uma proposição usando um conectivo lógico, ela é uma proposição do tipo composta. Tá? Proposição composta informa mais de uma coisa, tá? Informa duas ou mais informações. Aqui eu estou informando duas coisas. Estou informando que Josimar é alto, estou informando também que Cleito é magro. Portanto, uma proposição composta. Então, qualquer questão, tá? Que apareça aí o e, o ou, se então e se, somente se, qualquer um desses conectivos será uma proposição do tipo composta. Voltando aqui à nossa questãozinha, ele falou que é composta, então isso aqui está correto. Isso aqui está certo. Terceira, a frase Belo Horizonte é a capital do estado de São Paulo. É uma proposição. Como isso aqui é uma proposição? Sim, é uma proposição. E tem certo, tá? Aí você pensa, mas professor, Belo Horizonte não é a capital do estado de São Paulo. Eu sei que não é. Só que isso aqui é uma proposição. É uma proposição de valor lógico falso. Lembra? A proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Nesse caso, é uma proposição falsa. Para ser proposição, precisa ter o quê? Precisa ter verbo, professor. Precisa ser uma declaração e precisa ter valor lógico. Vamos conferir se tem isso. Belo Horizonte é... Opa! Tem verbo. É uma declaração? Alguém está afirmando alguma coisa? Belo Horizonte é a capital do estado de São Paulo. Opa! É uma declaração. Alguém está afirmando que Belo Horizonte é a capital do estado de São Paulo. Terceiro, isso possui valor lógico? Pessoal, tu consegue julgar isso como sendo verdadeiro ou falso? Consegue. Isso aí, no caso, é falso. Portanto, é uma proposição, tá? Então, eu tenho aí que é correta a 2 e a 3. Está correto apenas o que se afirma em 2 e 3. Gabarito, letra D. Show de bola? Vamos a mais uma questãozinha. A próxima questão, questão de número 4. Dentre as alternativas, a frase equivalente a Cláudia estuda, mas não consegue entender. Cláudia estuda, mas não consegue entender. Equivalente é uma frase igual, tá? Uma frase que é igual. Tem até um tópico, tá? Sobre equivalência. É um conteúdo muito importante.
equivalência, tá? Equivalência dos conectivos. Portanto, aqui essa questão é bem tranquila, tá? Ela pede assim, ó, Cláudia estuda, mas não consegue entender. Vai em busca de uma frase que diga a mesma coisa, que tem o mesmo valor lógico, tá? De Cláudia estuda, mas não consegue entender. Percebam vocês que eu tenho aqui, ó, uma conjunção adversativa, é o mais. E o mais é sinônimo do quê? Do e. Então, eu falar Cláudia estuda, mas não consegue entender, é a mesma coisa de eu falar Cláudia estuda e não consegue entender. Isso nós temos aqui na letra D. Cláudia estuda e não consegue entender. Belezinha, turma? Espero que vocês estejam compreendendo, estejam pegando a ideia e, mais uma vez, reforçando aí a ideia, tá? O mais é sinônimo do conectivo e. Show de bola? Esse aqui é mais um item. Questão número 5. Ela diz assim: considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento. É exatamente isso. Uma proposição só pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Não existe uma terceira coisa, tá? Assinale a alternativa em que a sentença representada corresponde a uma proposição. Então, o que ele quer é uma proposição. Então, eu pego aqui o nosso resumo que eu passei para vocês. Aqui, ó. O que é uma proposição? É uma oração do tipo declarativa que aceita valor lógico. O que não é proposição? Perguntas não são proposições, frases exclamativas não são proposições, sentenças abertas não são proposições e ordens também não são proposições. Então, eu chego aqui na questão, vamos verificar que é uma que seja proposição. Letra A. Nem vou ler, sabe por quê? Percebi que é uma pergunta. E perguntas não são proposições. Além disso, reforçando, ainda tem o ele aqui. Né? Não poderia ser nunca isso aqui uma proposição. Então, a letra A não é nosso gabarito. B. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Maravilha. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Isso aqui é uma proposição. Nota. Os agentes prisionais, está bem claro, né? Do jeito da penitenciária de Goiânia foram, verbo, muito bem treinados. Tá? Proposição. C. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Opa, isso aqui é uma frase imperativa, tá? Então, nós temos aí que frases imperativas não são proposições. D. Houve fuga de presidiários. Que tragédia. Isso aqui é uma frase do tipo exclamativas. Tem uma exclamação ao final dela. E isso aí não é proposição. O nosso gabarito é letra B. Tá? Essa letra B aqui de bola. Próxima questãozinha tá ficando legal. E aí? Tá compreendendo? Já deixou aquele like? Já deixou aquele teu comentário? Espero que você tenha gostado. Questão de número 6. Ela diz assim: sejam dadas as proposições A e B. Ó, uma proposição, não fica nervoso quando aparecer uma letra na parte de raciocínio lógico. A, B, qualquer letra do alfabeto, eu consigo pegar uma proposição e representar com a letra do alfabeto. Tá? Por exemplo, ele chamou aqui a proposição A e B. Ó, tranquilo. Ó. A, o médico é pediatra. O médico é pediatra é A. Significa dizer o seguinte, que quando ele falar A novamente, significa o quê? Que o médico é pediatra. B, o médico é especialista em crianças. Então, a partir de agora, quando você lê B, ou seja, quando você perceber o médico é especialista em crianças, isso aí é B. Tranquilo? Ele fala assim, ó, assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem simbólica da seguinte proposição. O médico é pediatra se e somente se o médico é especialista em crianças. Percebam que nós temos aqui uma proposição composta, está revisando com você. O conectivo que eu tenho aqui, o se e somente se. O médico é pediatra, está bem tranquilo, né? O médico é pediatra é A. Você coloca que o médico é pediatra é A. O médico é especialista em crianças. Opa, ele falou lá em cima que o médico é especialista em crianças é o quê? É B. Aí você anota aqui, é B. Professor, todos têm A e B. O que está faltando é o símbolo. O símbolo é do conectivo se e somente se. Aí eu vou voltar aqui contigo. Nós colocarmos os símbolos de todos os conectivos. Aqui, ó. Conectivo E.
O símbolo do conectivo E, turma, é um chapeuzinho. Tá? Esse aqui é o símbolo do conectivo E. Deixa eu apagar aqui. O símbolo do conectivo E. O símbolo do conectivo OU é um Vzinho. Tá? Esse é o símbolo do conectivo OU. O símbolo do OU é um Vzinho também. Só que é um Vzinho com um tracinho. O Si, então, é uma setinha apontando para a direita. O Se e somente Si é uma setinha apontando para a direita e para a esquerda. Então, tenho E, ou, Si, então, Si e somente Si. Para você não esquecer, os símbolos estão aqui no nosso dedinho, tá? Confere aí, ó. Conectivo E, atenção, conectivo OU, conectivo OU, um Vzinho com tracinho, conectivo Si, então, setinha apontando para a direita, e conectivo Si e somente Si. Vamos relembrar? E, OU, Si, então, e Si somente Si. Você pode até lembrar daquela musiquinha da Xuxa, né? Que falava assim, eu digo E, ou, eu digo E, ou. Si, então, Si, somente Si. Eu digo E, ou, eu digo E, ou. Si, então, Si, somente Si. Aê! Não esquece mais, tá? E, ou, Si. Então, Si, somente Si. E aí você vem aqui na questão com essa brincadeira toda, olha o que acontece. Opa! Vou achar aqui a questão. Tá aqui, ó. O símbolo do Si, somente Si? Si, somente Si. Setinha apontando para a direita e para a esquerda. Então, ficou assim, né? A, Si, somente Si. B. Nosso gabarito aqui é a letra E. Eu vou passar. Show de bola? Espero que você tenha gostado, tenha compreendido. E vamos aqui pegar mais uma dica. Questão número 7. Mesma pegada, tá? Para você entender corretamente. Ó, sejam dadas as proposições R e S. Fica nervoso, não. Em R, R é o cavalo está agitado. S, o cavalo está com medo. Então, já chamo mais uma vez a atenção. R é o cavalo está agitado. S significa que o cavalo está com medo. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente, considerando uma proposição com conectivo do tipo conjunção. Opa, conjunção é o conectivo E. Então, ele quer assim, ó, R, S, tá? R, S. Você tem que prestar atenção. O que é o R? O R está aqui em cima. O R é o cavalo, está agitado. S, o cavalo está com medo. E o que vai ter no meio? Aqui no meio vai ter o conectivo E. É só isso. Tu vai procurar uma sentença que tem assim, ó, R, o cavalo está agitado. E, o cavalo está com medo. Aí você pensa, professor, não acredito. Acredite. Isso aqui é R, ó, R e S. Só isso. Vamos procurar as alternativas que fale o cavalo está agitado e o cavalo está com medo, porque ele quer uma que tem um conectivo E. Lembra o símbolozinho? Conectivo E. Alternativa. O cavalo está agitado e, tá certinho E. O cavalo está com medo. Maravilha. Nosso gabarito. Letra A. De bola. Observa que nas outras alternativas aqui, nenhuma tem E, né? Aqui é ou, aqui é então, aqui é Si, somente Si. De novo, aqui então. Tá? O símbolo é o E. Chapeuzinho é o E. Show de bola, pessoal. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que essas dicas rápidas tenham te ajudado, você tenha compreendido. Deixa aí o teu comentário. Desejo boa sorte e vamos juntos rumo ao seu sucesso. Bons estudos, galera. Valeu!